Senhor, nosso Deus, entramos nos lugares celestiais, Senhor, entramos na Tua presença, desde que chegamos aqui, desde que começamos a Te louvar. Tu és Deus, Tu és o Criador Supremo. Toda a criação Te adora. Nós Te amamos, nós Te reverenciamos, nós Te adoramos nesta hora. Nós declaramos que Tu és Deus, Tu és o Pai da eternidade. Humildemente Te damos honra, glória e louvor. Que os céus se conectem e permaneçam conosco nesta noite. Que Teus anjos fluam neste lugar. Que o Senhor passeie entre nós. Que a Tua revelação nos alcance, que o louvor nosso chegue até o Senhor como um incenso
suave. Que as cadeias sejam abertas, que as mentes sejam liberadas, que a opressão saia, que os demônios fujam, que a tua glória encha este lugar. Cada casa que nos assiste, aleluia, no nome de Jesus. Amém. Amém. Toda a criação te adora. Toda a criação. Toda a criação adora o Senhor. E eles fazem isso espontânea e instintivamente. Desde o grilinho, o pássaro, os animais maiores, toda a criação. As árvores do campo batem palmas, as estrelas cantam, toda a criação te adora. Tu és o Criador bendito e eterno. E nós, voluntariamente e cheio de amor no nosso coração, decidimos também te adorar. Receba a nossa honra, glória e louvor, em o nome do Senhor Jesus Cristo, e para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para todos sempre. Amém, amém e amém. Vamos glorificar a Ele. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Amém. Como é bom estar na casa de Deus, né? O que dizer quando dizemos: mantém essa unção aí, não muda essa unção não, porque senão você me quebra. Olha, porque eu estou querendo continuar cantando essa música. És o Pai da eternidade, toda a criação te adora. Toda a criação te adora. Toda a criação te adora. Ah, meu Deus. Ah, amém. Ah, meu Deus. Tu és Deus, te louvamos. Tu és Senhor, te adoramos. És o Pai da eternidade. És o Pai da eternidade, toda a criação te adora. Toda a criação te adora. Aleluia. Estamos nos lugares celestiais, queridos. Estamos assentados nos lugares celestiais, adorando o Senhor num nível extraordinário.
Acho que nós vamos até o final, né, Daniel? Oh, isso é uma bênção, Daniel, na minha vida, na vida de todos nós. Aleluia. Jefferson também. Pastor Ângelo também. Todos, né? Todos são bênçãos na nossa vida. Queridos, Deus estabeleceu encontro. Deus é um Deus que nunca quis se separar de nós. Ele criou Adão e Eva, os primeiros seres humanos. Deus já havia feito uma criação antes. Mas não vamos falar dela, não. Sabemos que todos os seres angelicais, né? E tudo mais que Deus criou, que nós conhecemos, e até o que não conhecemos, foi antes da criação de Adão, de Eva, da terra. E Deus criou o homem, o ser humano, para estar com Ele. A Bíblia diz que quando Jesus chamou aqueles 12, diz lá no Evangelho de Marcos, chamou os 12 para estar com Ele e para os enviar a pregar. Então, os 12 de Jesus, aqueles 12 apóstolos, eles não foram chamados inicialmente para pregar, para serem apóstolos. Eles foram chamados para estarem com Jesus. E os chamou para estar com Ele. Então, Deus sempre quis estar com o ser humano. Aí, houve aquela separação. Mas o Senhor sempre deixou uma porta. Interessante que Jesus diz lá em João capítulo 10, versículo 7. Jesus afirmou de novo: digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Amém? Eu sou a porta. Porta significa um lugar de entrada, também de saída. Mas quando nós pensamos em Deus, pense sempre numa porta como um lugar de entrada para estar junto dele. Porque uma vez nós saímos por uma porta. Essa porta foi fechada por anjos, com espada de fogo. Foi fechada essa porta que levava a comunhão com Deus. Mas Jesus diz: eu sou a porta. Temos um outro texto também. Você que está em casa, aqui nós temos os textos, mas em casa também está tendo os textos, mas mesmo assim fica com a sua Bíblia para você passear por ela, pela palavra de Deus. Lá em João capítulo 14, versículo 6, respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Queridos, essa construção aqui estaria errada se ela não estivesse certa. Entendeu? Entendeu? Essa construção desse versículo aqui, essa construção gramatical, estaria errada se não estivesse certa. Porque deveria, na lógica, ser: ninguém vai ao Pai. Não é ninguém vem ao Pai a não ser por mim. É ninguém vai ao Pai. Mas ninguém vem ao Pai. Não estaria errada essa construção? Se ela não tivesse certa? Porque a palavra de Deus não está presa nem à matemática, nem à língua portuguesa, nem às ciências humanas, a nada. É uma outra linguagem espiritual. Às vezes fica muito igual a nossa. Às vezes é a linguagem celestial, é nós já que temos que nos adaptar à linguagem da Bíblia e à linguagem de Deus. Amém? Ninguém vem ao Pai. Por quê? Porque passa por Ele. Tem que passar por Ele. O Pai está nele e Ele é a porta que leva ao Pai. Amém? Então a gente vai vendo essas coisas tremendas, lindas. E nós vamos
nós estamos começando hoje uma série 12 portais de acesso ao extraordinário de Deus. Olha, esse é um ano de viver o extraordinário. A gente já está vivendo. Tem muita gente aqui já vivendo o extraordinário. Tem pessoas aqui que na quarta-feira, de quarta-feira para cá, começou a viver o extraordinário, porque entendeu que precisava colocar o pé, que Deus colocaria a ponte. Fez, se lançou, já está vivendo o extraordinário, de quarta para cá. Olha, nós vamos ter muitos testemunhos. E nós começamos hoje essa campanha. É uma campanha, 12 portais de acesso ao extraordinário de Deus. Então, nessa campanha que nós estamos começando hoje, o extraordinário de Deus vai entrar na sua vida, o extraordinário de Deus vai entrar na sua casa. Você vai seguir essa campanha, essas 12 semanas, e nós vamos ver a glória de Deus. Amém? 12 portais de acesso ao extraordinário de Deus. Queridos, Israel, as cidades antigamente, todas elas eram fortificadas antigamente. E isso com Israel não era diferente. As cidades eram fortificadas, e especialmente a cidade de Jerusalém. Então, a cidade sagrada de Jerusalém era uma cidade fortificada, ou seja, tinha muros, era rodeada por muros. Mas uma coisa impressionante nessa cidade de Jerusalém é que nesses muros havia 12 portas. 12 portas. Essas portas são verdadeiros portais. Qual a diferença de uma porta para um portal? Porta é algo que dá acesso, nos permite transitar na terra, dimensão terrena. Portal é algo que nos permite adentrar em dimensões celestiais. Então chamamos de portal aquilo que nos dá acesso a outras dimensões, e chamamos de porta aquilo que dá acesso a esta terra mesmo. Então Jerusalém tinha 12 portas, mas essas portas eram verdadeiros portais. A Jerusalém antiga, hoje ainda tem porta, não tem as 12 na Jerusalém atual, mas na Jerusalém antiga tinha as 12 portas. E nós vamos caminhar por Jerusalém. Amém? Nós vamos caminhar por Jerusalém. A partir de hoje a gente entra em Jerusalém e a gente vai porta por porta. Nós vamos entrar em cada porta. Hoje nós vamos entrar na primeira porta. A primeira porta de Jerusalém, da cidade de Jerusalém, que nós chamamos de portal, é a porta chamado Porta das Ovelhas. Então tá aí. Primeiro portal, depois a gente vai consertar aí. Primeiro portal chama-se Porta das Ovelhas. E nós vamos ler sobre essas portas lá quando Neemias ele vai reconstruir o templo, reconstruir a cidade de Jerusalém. Ele começa a restaurar as portas. Ele começa pelos muros e pelas portas da cidade de Jerusalém. E lá em Neemias, capítulo 3, versículo 1, diz assim a palavra de Deus: o sumo sacerdote Eliasibe e os seus colegas sacerdotes começaram o seu trabalho e reconstruíram a porta das ovelhas. Então a gente vê aqui que havia uma porta chamada Porta das Ovelhas. Agora, é muito interessante a gente perceber a mensagem profética da palavra de Deus, quando Jesus diz lá em João 10, versículo 7, que já lemos, então Jesus afirmou de novo: digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Então, a porta das ovelhas é Jesus, ou a porta das ovelhas é a porta que está na cidade de Jerusalém?
ambos. Tanto a porta das ovelhas é a porta que está na cidade de Jerusalém, como é o próprio Senhor Jesus. Porque Jesus é uma revelação em pessoa da cidade sagrada de Jerusalém. Amém? Então nós vamos caminhar por Jerusalém hoje e vamos caminhar também nos lugares celestiais. Amém? E vamos deixar que o Espírito Santo de Deus nos revele a sua palavra e nos ensine a grandeza da sua palavra. Esse primeiro portal, chamado Porta das Ovelhas, ele traz para nós um tema hoje. O tema que a gente vai ver, que é o tema que tem a ver com essa porta, chama-se o milagre da conversão. Amém? Então, o milagre da conversão. Hoje nós vamos renovar a bênção, a graça da gente ter recebido o milagre da conversão. Amém? Amém? Olha, não fiquem tímidos com essa máscara, não. Fiquem firmes, mesmo com a máscara. Dê um amém bem forte. Tá? Não fiquem firmes. Todos têm que ficar com a máscara, mas não fiquem tímidos estando com a máscara. Amém? Porque a máscara já traz uma ideia de submissão. Já deixa a pessoa para baixo. Vede pessoal lá do Oriente que usa um paninho assim e é tudo para baixo, né? Então, vamos ficar firmes e orar todos os dias para cair essa maldição aí de máscara. Amém? Para cair tudo isso. Orar. Nós não podemos nos ficar submissos, nos entregar, lutar o tempo todo. Amém? Muito bem. Então, milagre da conversão. Hoje nós vamos entrar no milagre da conversão. Pessoas hoje que vão se converter, vão receber o milagre da conversão. Hoje, outro dia, não sei. E nós que já somos convertidos, nós vamos hoje renovar as bênçãos desse milagre da conversão. Sabe que Neemias está reconstruindo uma porta. Por que reconstruindo? Porque ela foi se deteriorando com o tempo, sofreu ataques. Quantos ataques você vem sofrendo? E também o próprio tempo, as coisas do dia a dia, o passar dos anos, vai deteriorando. Então a gente tem sempre que renovar todos os milagres que nós já recebemos. Amém? Então hoje é o dia de renovar o milagre da conversão. Então para a gente renovar esse milagre, a gente precisa conhecer esse milagre. E nós vamos falar sobre esse milagre, que é o milagre que vem dessa porta. Porque a porta das ovelhas, lá em Jerusalém, ela tinha uma função. Qual era a função? Por ali se passavam os cordeiros que iam para o sacrifício. Por isso era a porta das ovelhas, porque as ovelhas passavam por aquela porta e ali elas eram examinadas. Se não tivesse nenhuma mancha, se não tivesse nenhum problema, elas iam para o sacrifício no templo. Tinha que passar pela porta das ovelhas. E por causa do sacrifício, vinha o perdão para todos aqueles que faziam aquele sacrifício. Recebiam o perdão. Aí o Senhor Jesus, ele passa por essa porta e ele é sacrificado em Jerusalém, ele é morto em Jerusalém, e o sacrifício dele resultou no nosso perdão, na nossa salvação. Agora, nós só temos esse perdão e essa salvação quando nos convertemos. Amém? Quando nós recebemos o Senhor Jesus. E quando nós recebemos o Senhor Jesus, só o fazemos porque o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E isso é um milagre. É o milagre da conversão. A conversão é um milagre que tem tudo a ver com a porta das ovelhas. Então nós vamos caminhar
por Jerusalém. Essa Jerusalém que está lá em Israel. E nós vamos caminhar hoje também pela Nova Jerusalém. Amém? Onde que está a Nova Jerusalém? A Nova Jerusalém está nos lugares celestiais. A Nova Jerusalém também tem 12 portas. E nós vamos caminhar por ela. Amém, queridos? Glória a Deus. Está disposto a caminhar? Quando você for em Israel, você vai caminhar por Jerusalém e você vai ver que você não vai cansar. Você vai caminhar o dia todo em Jerusalém e você não vai ficar cansado. Amém? É impressionante. Impressionante. De tão maravilhosa que é aquela cidade. Como é bom andar pelas ruas de Jerusalém. É tremendo, é maravilhoso, é extraordinário. Amém? Muito bem. Queridos, existem chaves para abrir portas. A gente já participou de uma campanha aqui das chaves, né? Mas agora nós vamos entrar pelos portais. Entrar pelos portais do extraordinário de Deus. E nós vamos entrar e pegar o extraordinário. Vai ser tremendo. Hoje, essa primeira porta chama a nossa atenção para o milagre da conversão, porque só transita em Jerusalém quem é convertido. Só tem direito a entrar na Nova Jerusalém aquele que tem o nome escrito no livro da vida. Então, serão abertos os livros, está lá em Apocalipse, e se seu nome estiver no livro, você entra na Nova Jerusalém. Se não tiver, não entra. Então, esta porta que vai falar de conversão, talvez você pense, a conversão, já estou convertido, é a mais importante das portas, por isso que é a primeira. Por isso que é a primeira. Todas as portas são extraordinárias. Mas a primeira porta, a porta da conversão, é que dá direito à cidade. A entrar na cidade, na Nova Jerusalém. Amém? Glória a Deus. Então hoje nós vamos renovar isso aí, sabe? Deus deseja que a gente tome posse, que a gente passe por essas portas hoje em dia, nos dias de hoje. Eu separei uma frase aqui profética. Se você quiser anotar, anote aí. Entrar na Jerusalém da terra, aquela que está lá na terra, né? Hoje, está em Israel. Entrar na Jerusalém da terra é como entrar no tabernáculo de Moisés. Assim como o tabernáculo era uma cópia do verdadeiro que está no céu, a Jerusalém da terra é uma imagem da Nova Jerusalém que está nos céus. Entendeu? Deus mostrou a Moisés o tabernáculo. Moisés copiou e foi reproduzido um tabernáculo na terra. Nós chamamos de tabernáculo de Moisés. Mas a Bíblia diz que o verdadeiro tabernáculo está nos céus. O da terra foi uma cópia. E Jesus é o sumo sacerdote que está hoje, agora mesmo, ele está nesse tabernáculo verdadeiro lá nos céus. Mas igualmente, eu entendo que a Jerusalém da terra, aquela Jerusalém, a cidade de Jerusalém, que está lá em Israel, ela é uma imagem da Nova Jerusalém que está nos céus. Então, quando nós entramos na cidade de Jerusalém, ali em Israel, é como comparado à nossa entrada, por exemplo, no tabernáculo de Moisés. Não é o tabernáculo do céu, mas é cópia. Não é a cidade dos céus, mas é uma imagem. Por isso que a cidade de Jerusalém é uma cidade santa. Muita gente não tem noção disso, mas é uma cidade santa, sagrada. A cidade de Jerusalém.
porque Jerusalém é a cidade do grande rei. Jesus, quando voltar, ele vai na cidade de Jerusalém. Por que eu estou falando isso? Sobre a cidade de Jerusalém e sobre a nova Jerusalém que está nos céus. Porque pelas portas nós entramos na cidade de Jerusalém, mas pelos portais nós entramos na cidade da nova, chamada Nova Jerusalém. Nova Jerusalém são os lugares celestiais. A Nova Jerusalém, lá no Apocalipse, depois do milênio, a Nova Jerusalém, ela desce do céu, como uma noiva ataviada para o seu esposo. A Nova Jerusalém tem 12 portas. Cada porta é confeccionada por uma pérola. Uma pérola fez uma porta. Outra pérola, outra porta. 12 portas feitas por pérolas. Essa é a Nova Jerusalém que nós vamos entrar. Mas nesta campanha, nessas 12 semanas, nós vamos visitar a Jerusalém da terra. Nós vamos falar sobre ela. Mas vamos visitar também e entrar na Jerusalém, na Nova Jerusalém, Jerusalém Celestial, o lugar do extraordinário de Deus. Amém? Está preparado para esta viagem fantástica? Tem gente que vai a Jerusalém? Certo. Agora deixa eu falar de outra forma. Tem gente que vai a Jerusalém, mas não está disposto a ir na Jerusalém Celestial, na Nova Jerusalém. Nós podemos até, há muitos aqui não foram ainda na cidade de Jerusalém, mas hoje vão na cidade da Nova Jerusalém. Amém? Glória a Deus. Vão na original. Vão na original. Glória a Deus. Então, vamos lá. Vamos conhecer a porta das ovelhas, que falam do milagre da conversão. Vamos estudar sobre as maravilhosas bênçãos que recebemos ao passar por essa porta. Então, vamos lá. A primeira bênção. No milagre da conversão, você passou da morte para a vida. No milagre da conversão, você passou da morte para a vida. Olha, eu estou falando para a igreja, está percebendo? Você passou. Eu não estou falando para aquela pessoa não crente que ainda não passou, né? Que senão seria no milagre da conversão, você passará da morte para a vida. Eu não estou falando para a pessoa não crente, mas ao mesmo tempo eu estou falando para ela também. Porque é só ela entender, no milagre da conversão, você passou da morte para a vida. Aí a pessoa vai dizer assim, mas eu não passei ainda pelo milagre da conversão. Eu ainda não me converti, eu ainda não recebi Jesus como meu Salvador. Mas se eu fizer isso, eu vou passar da morte para a vida. Então eu vou fazer isso. Que bom. Então a palavra está te alcançando também. Amém? Mas essa palavra está vindo em primeiro lugar para nós que já fomos convertidos, que já somos convertidos, porque nós vamos hoje valorizar mais ainda a nossa conversão. Nós vamos amar a nossa conversão. Nós vamos valorizá-la tanto. Por quê? Porque fazendo isso, nós não vamos ter dúvidas que nós vamos acessar a Nova Jerusalém. Amém? Pelo portal. Então, no milagre da conversão, você passou da morte para a vida. Aí nós vamos ver aqui quais os benefícios de nós termos passado da morte para a vida. Então, o primeiro benefício é que Deus transformou a sua situação espiritual. A sua situação espiritual. Como é que estava a sua situação? Estava muito complicada. A sua situação espiritual, com o milagre da conversão, ela foi transformada. Então, você era alguém, você e eu, né? Éramos alguém distante de Deus, preso ao pecado, preso pelo diabo, e estávamos mortos espiritualmente. Olha só a situação.
Morto espiritualmente significa separado de Deus. Mas aí veio a conversão. Com a conversão, a sua situação mudou. Olha o que diz Efésios 2, versículo 1. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Então estávamos mortos. O que significa morto? Morto significa separado de Deus. Não tem comunhão, não tem relação nenhuma com Deus. Mas com a conversão, quando você se converteu, essa situação espiritual foi transformada. Amém? Isso é um milagre da conversão. O milagre da conversão é tremendo, ele é poderoso. Aí a gente precisa entender que aconteceu isso. Porque às vezes a pessoa está na igreja e ela vai passando na igreja, vai passando o tempo, e ela não tem noção do que é o milagre da conversão. Aí a vida já foi transformada pelo poder transformador da cruz, mas como a pessoa não tem noção disso, continua vivendo uma vida de prisão ao pecado e de prisão ao diabo. Então, cadê o milagre da conversão? Se ainda está preso ao pecado, está preso ao diabo. Cadê o milagre da conversão? Puxa, eu não sei. Então, está em ruínas a porta das ovelhas. Então, como Neemias, tem que restaurar essa porta. Como restaurar essa porta? Olhando de novo para a palavra e vendo o que a palavra fez. Te transformou. Você foi transformado. Amém? Você foi transformado. Agora, se de tudo, você não entender essa palavra e não houver nenhuma mudança, eu só posso dizer para você que o seu nome não estará no livro. E você não entrará na Nova Jerusalém. Não passará pelo portal. E será triste. Porque, como diz o hino do cantor cristão, tão perto do reino, mas sem salvação. Tão perto, porém, sem Jesus, sem perdão. Então é hora de derrubar. Essa palavra aqui, ela vem para derrubar um espírito maligno chamado espírito de religiosidade. Na terça-feira, quero que você preste atenção, na terça-feira, lá nas 8 horas da noite, o canal Provisão TV, na terça e na quinta, que inclusive é discipulado para líder de célula, para líder de tribo, terça e quinta, e para toda a igreja. Então estamos falando de guerra espiritual, e agora num nível muito avançado, onde nós já falamos dos ataques espirituais e dos espíritos. Cada espírito tem especialidade, ele tem nome, ele tem especialidade. Então tem um espírito de religiosidade. O espírito de religiosidade é terrível, porque ele mantém a pessoa numa letargia. A pessoa, ela cumpre todos os cerimoniais, mas ela não experimenta a conversão. A mudança, a transformação não ocorre por causa do espírito de religiosidade. O espírito de religiosidade é um espírito de aparência. Então esse espírito é terrível. E essa palavra é para derrotar esse espírito de religiosidade. Quando que sai o espírito de religiosidade? Quando nós experimentamos o milagre da conversão. E como que se dá o milagre da conversão? A primeira bênção, o primeiro benefício do milagre da conversão é a transformação operada na vida, na nossa vida interior. Uma transformação que muda a situação espiritual. O quadro espiritual muda. Deixa de estar morto, deixa de estar preso ao pecado, preso ao diabo. Esse quadro muda. Isso não pode ser uma coisa só de boca. Isso tem que ser uma coisa que a gente experimente mesmo. Amém? Então, Deus transformou a sua situação. Segundo benefício, Deus trouxe uma nova direção para a sua vida. A pessoa que se converte, ela toma uma nova direção. A própria palavra conversão, ela fala disso, né? O que é conversão? Olha só, você está indo, você faz isso. Você se converteu. Já viu que fala para o carro, olha, faça uma conversão ali.
A 100 metros, faça uma conversão. Volte. Conversão é mudança de rumo, mudança de direção. É mudança até da vida. A vida muda, sabe? Que era de um jeito, se converteu para outro jeito. Antigamente, quem é do tempo antigo sabe disso, quando entrou o carro a álcool, né? O pessoal sabe disso. Usava-se muito a conversão do motor a álcool, a gasolina, motor a álcool. Hoje em dia tem a conversão. Hoje não é conversão, né? Do gás não é conversão, é mais uma adaptação. Hoje você soma, né? Você instala, hoje é a instalação do gás. Mas antigamente, na época do álcool, era conversão. Aí tinha que trocar o carburador do álcool, não era o mesmo do gasolina. Mudava, muda. Muda porque houve uma conversão. Mas aí se não mudou, que conversão que houve? Do mesmo jeito. Fala do mesmo jeito, age do mesmo jeito, mente do mesmo jeito, agride do mesmo jeito, maltrata do mesmo jeito. Né? Faz as coisas erradas do mesmo jeito, sem sentir remorso, né? Porque o errar, mas sentir, se quebrantar, a pessoa volta, a pessoa se conserta. Agora, errar e nem sentir e ainda esconder, né? Aí não tem jeito, não teve conversão, tá? Então, o milagre da conversão, ele trouxe para você, ele trouxe uma nova direção para a sua vida. Lá em Efésios mesmo, no capítulo 2 de novo, começando do 1 e 2, diz assim: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo, e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Viram então? Olha como é olha que tinha uma direção, olha lá. Seguia. Significa que tinha uma direção. Seguiam o quê? A presente ordem deste mundo. Então, a presente ordem deste mundo é uma ordem estabelecida pelo príncipe desse mundo. Está estabelecida. Então, seguir a ordem desse mundo é o que a gente está seguindo. É uma direção que Satanás dá. Olha lá. Seguiam a presente ordem desse mundo e seguiam o príncipe do poder do ar, que é um nome de Satanás, o príncipe do poder do ar. O espírito, veja que é um espírito, que agora está atuando nos que vivem na desobediência, os que ainda não se converteram. Eles continuam atuando, esse espírito continua atuando na vida deles. Agora, você não, olha lá, nos quais costumavam no passado viver, quando seguiam, mas agora não segue mais. Amém? Então, agora, depois da conversão, tomou uma nova direção. Não, eu não vou mais te seguir. Rompi com você, Satanás, e agora eu vou seguir Jesus. Então, esse outro benefício da conversão que você recebeu, e eu também, foi isso. Deus trouxe uma nova direção para a sua vida. E se eu perguntar aqui, né, a sua situação depois que você se converteu, ela mudou? Você vai dizer que mudou. Você sabe que mudou, né? Você tomou uma nova direção para a sua vida? Você que é convertido mesmo vai dizer: tomei uma nova direção. Verdade, tomei uma nova direção. Tem gente, se você até perguntar, se você continuasse na direção que você seguia, onde você estaria? Alguns vão te dizer: eu nem estaria mais por aqui. É ou não é? Porque estava numa direção que ia levar à morte. Toda direção de Satanás, que Satanás tem para a pessoa, leva à morte. Vamos ver um outro benefício aqui. Deus mudou o final da sua história. Amém? Deus mudou o final da sua história. A nossa história, queridos, ela é o nosso destino. Então já está traçado. O seu destino já estava traçado e seria ruim. O meu destino já estava traçado e seria ruim, porque estávamos longe de Deus. Toda pessoa longe de Deus tem um destino ruim. O final é ruim. O final é ruim, tanto na terra quanto na eternidade. É ruim. Longe de Deus, o final é ruim. Aí, com a conversão, a sua história, a minha história foi reescrita. Aquele final ruim foi reescrito
para um final bom. Então, o seu final, o final da sua história já está escrito e será um final bom. Amém? E digo para você, o final está escrito e será bom. Mas muita coisa antes do final pode ainda ser escrita, reescrita. Por exemplo, nós aqui nessa campanha desses 12 portais, sabe o que nós estamos fazendo? Nós estamos reescrevendo a nossa história. Muita coisa que a gente vai receber aqui não estava na nossa história e vai entrar. Amém? Muitas coisas e coisas extraordinárias. Coisas extraordinárias vão entrar. Porque nós vamos caminhar por esse portal, por esses portais e receber cada benefício. Hoje a gente está caminhando pelo milagre da conversão. Hoje é um dia da gente agradecer a Deus. Obrigado, Senhor, pela minha conversão. Porque o Senhor mudou a minha situação espiritual. O Senhor mudou a direção que eu estava seguindo. O Senhor mudou o meu destino, reescreveu a minha história. E quando nós fazemos isso, é como Neemias reconstruindo aquela porta das ovelhas. Porque um cordeiro passou por aquela porta das ovelhas. Foi examinado. Porque Herodes examinou Jesus e disse: não vejo culpa nele. Mandou para Pilatos. Pilatos examinou Jesus. Esse homem é inocente, não vejo culpa nele. Igual quando um cordeiro era examinado, não tem mancha, serve para o sacrifício. Então um cordeiro passou pela porta das ovelhas, e ele passou por aquela porta. Foi examinado, e não foi achado mancha nenhuma nele, nenhuma culpa. Então ele estava apto para ser sacrificado. Foi sacrificado. Nenhum cordeiro é sacrificado em benefício próprio. Todo cordeiro sacrificado, ele morre para pagar a dívida de alguém. E este cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, chamado Jesus Cristo, ele foi sacrificado para quê? Para que o milagre da conversão viesse e nos alcançasse. O milagre da conversão. Não haveria milagre da conversão se não tivesse havido a morte do Cordeiro. Amém? Então o Espírito Santo operou o milagre da conversão porque a dívida já estava paga. Porque com a dívida ainda em curso, não tinha como o Espírito Santo fazer o milagre da conversão. Por isso que primeiro vem a festa da Páscoa e só depois vem a festa de Pentecostes. Por isso, primeiro a cruz, depois o Espírito Santo. Se não tiver a cruz, nem entra o Espírito Santo. Amém? Então olha que maravilha, que coisa extraordinária esse milagre maravilhoso dessa porta. Então essa foi a primeira bênção maravilhosa que o milagre da conversão fez. Segunda bênção maravilhosa. Segunda bênção maravilhosa. Vamos lá. Segunda bênção maravilhosa. No milagre da conversão, você passou da maldição para a bênção. Olha só. Então, antes da conversão, você estava debaixo de maldição. Depois da conversão a Jesus, você ficou debaixo da bênção. Aí tem pessoa que diz assim: mas como eu estava debaixo de maldição? Desde Adão, desde Eva, desde do primeiro pecado lá, eles ficaram debaixo de maldição. Mas quando houve a conversão, passaram a estar debaixo da bênção. Amém? Então vamos ver as vitórias sobre a maldição que o milagre da conversão dá. A primeira vitória da maldição, eu vou falar de algumas aqui, né? Eu não vou falar em ordem. Todas são importantes. A maldição da doença foi tirada da sua vida. Amém? A maldição da doença foi tirada da sua vida.
Então havia uma maldição de doença sobre a sua vida. Você vê que o diabo, ele tenta ainda, né? Há pessoas até que se convertem, são crentes, mas sempre ali doenças, acidentes, e sempre coisas parece que perseguem aquela pessoa. É maldição. Só que se você se converteu, o milagre da conversão, ele já eliminou essa maldição de doença. A doença não reina mais sobre a sua vida. Amém? Então a primeira coisa é você não pense, só receba. Amém? Porque se você pensar, você não vai exercer fé. Só receba. Ela não reina. Mas eu fico doente, eu já fiquei doente, ou eu posso ficar doente, um crente pode ficar doente. Sim, ficar doente é uma coisa, a doença reinar sobre a sua vida é outra coisa. Então a doença não reina mais sobre a sua vida. Se você quiser que reine, reina. Amém? Glória a Deus. Ela não reina mais. Ela não reina, porque a maldição da doença, ela foi tirada da sua vida. Ela não reina. Você pode ficar doente? Sim, pode acontecer de ficar doente. Estamos nesse mundo sujeito a todas as intempéries, vírus, a essa coisa toda, não é? Mas ela não reina. Então, não precisa temer. Olha o que diz lá. Olha o que diz lá em Isaías 53. Isaías 53, versículo 4 a 7. Olha só. Certamente, Jesus tomou, eu já vou colocar Jesus, esse ele aqui que referência a Jesus, tá? Então, certamente, Jesus tomou sobre si as nossas enfermidades. Ele tomou sobre ele botou em cima dele. Tomou sobre si as nossas enfermidades. E sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Então, o corpo de Jesus, imagine que o corpo de Jesus todo esmagado. Dizem os estudiosos que as costas de Jesus, depois quando ele foi para a cruz, depois daquelas chicotadas, o corpo de Jesus ficou irreconhecível, pior do que aquele filme do Mel Gibson. O corpo ficou irreconhecível. As costas de Jesus ficou uma massa de sangue, sabe? Uma massa de sangue empoçada ali, uma massa de sangue. Você não distinguia mais a carne do sangue, era uma massa de sangue, de tantas feridas, porque os chicotes na ponta tinha prego, osso, pedaço de ferro, além da própria tira de couro. Então, quando ele batia, entrava aqueles objetos e rasgava. Então foi rasgando aquelas fitas, e o sangue vai coagulando, e ficou aquela massa de sangue ali. Mas aquele ato em cima do cordeiro, que passou pela porta das ovelhas, que é Jesus, aquele ato ali, toda maldição de doença que reinava sobre a vida dos seres humanos, toda maldição de doença, ela foi vencida. Ela perdeu o seu reino, o seu poder, porque ali foi pago. Ali Jesus pagou toda a dívida que permitia que a doença reinasse. Foi pago ali no seu corpo ferido. Por isso que está aqui no versículo 5, no finalzinho: o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas
fomos curados. Fomos curados. Agora, olha o versículo 6, olha só. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. E o Senhor fez cair sobre ele, sobre Jesus, a iniquidade de todos nós. Ele, Jesus, foi oprimido e afligido, e contudo, não abriu a sua boca. Agora preste atenção na revelação de Deus. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha, olha a porta das ovelhas, como uma ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Amém? Então, isso é mais um benefício do milagre da nossa conversão, gente. Sabe, a maldição, as feridas de Jesus, sabe, seu corpo esmagado pelos açoites, ali foi um pagamento para que a doença não reinasse mais sobre a nossa vida. Ela não reina mais. Você pode até dizer isso para a doença: doença, você não reina sobre a minha vida. Você não reina mais. Você não reina mais. Há um que reina sobre a minha vida, e esse é Jesus, e não você. Você não reina mais sobre a minha vida. Então essa maldição de doença foi tirada da sua vida. Agora tome posse. Amém? Tome posse, porque o que você mais vai ouvir é o contrário disso. Aliás, as pessoas não ouvem isso, a não ser na igreja. O que você vai ouvir é: doença todo mundo tem, doença não dá imposto. Quer que doença dê imposto? Doença tem que dar em gente. Todo mundo vai morrer. Então, todo mundo vai ficar doente. Então são várias palavras que vão fazendo, botando você para baixo, deixando você numa submissão, sabe, islâmica. Sabe o que é submissão islâmica? A própria palavra islã é de submissão. Submissão islâmica é: tampa o rosto. Isso abate o moral da pessoa. As pessoas na rua, hoje você vê, as pessoas estão com o moral abatido. Elas estão assim, por causa da máscara. Todas em submissão. Tudo que fala, ouve, entra. Então, há palavras, claro, não estou dizendo para você não usar, óbvio, né? Até eu uso, vamos usar, mas é bom a gente saber o que está acontecendo. O que não pode, a gente está sendo levado e enganado. A gente tem que saber, estamos assim, mas tem coisas a mais aí. Tem outras questões envolvidas. Ok? Então é isso que a gente tem que ficar esperto, tem que ficar atento, tá? Sabendo. Então, queridos, não aceite. Chegou a doença, foi levada na cruz. E você vai avançando. Você vai avançando. Amém? Entendendo que a maldição da doença foi tirada da sua vida. Gente, isso aqui, eu falo isso daqui, mas você vê, né? Chega uma doença, a pessoa já esquece disso tudo. Não é para esquecer. Eu sei que não é fácil para mim também não. Não é fácil para ninguém. Não é fácil para mim, não é fácil para você. Mas nós temos que tomar posse daquilo que Deus nos deu. Amém? Então a outra vitória aqui do milagre da conversão: a maldição do pecado foi tirada da sua vida. Amém? O que é o pecado? O pecado é uma atitude errada pessoal, é uma postura pessoal errada. O pecado é algo que você comete, que eu cometo, que está sempre em desobediência à palavra de Deus. Mas na cruz há restauração também. Olha o que diz lá no próprio Isaías, lendo de novo, né, versículo 5. Mas ele, Jesus, foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa da nossa iniquidade. Então, ele foi traspassado, ferido, por causa das nossas transgressões. Transgressões é transgredir a lei, é errar, é pecar. Aí, Jesus foi
transpassado, furado. Quando aquele soldado colocou aquela lança e pá, transpassou ele. Os pregos, pá, que transpassaram ele. Ali, o poder do pecado estava sendo destruído. Amém? Então, o pecado não reina mais sobre aquele que se converteu. Amém? O pecado não reina mais sobre a sua vida. Ah, mas eu peco, eu pequei ontem. Não estou falando isso. Você pode acontecer de você pecar, de eu pecar, né? Aí nós vamos pedir perdão, nós vamos corrigir, vamos acertar. Mas o pecado não reina mais. Sim, você é obrigado a fazer, porque você não tem como não pecar. Aí não, isso aí já caiu. Amém? Isso já caiu. O pecado não reina mais, porque o pecado é um poder. É algo poderoso e incontrolável quando ele está dominando. Quando ele perde o domínio, aí ele ainda existe, mas ele não domina mais. Amém? Então essa maldição também na cruz, além de ter perdão de pecados, restauração, tem libertação, para não ficar preso com a situação de pecado. Uma outra bênção que nós estamos falando aqui, nós estamos falando do milagre da conversão, né? Você passou da maldição para a bênção. Então, você saiu da maldição da doença para a bênção da saúde. Amém? Olha o que a conversão faz, né? O que a conversão faz? Eu vejo a pessoa pensar assim, se converta, levante a mão para você se converter, para aceitar Jesus, para você morar no céu. Só contou uma parte. Tem muito mais coisa aí. Se converta, para você receber Jesus, você vai morar nos céus. Amém. Mas, além disso, a doença não reinará sobre a sua vida. A maldição da doença não reinará, mas a bênção da saúde reinará sobre a sua vida. Amém? A maldição do pecado não reinará mais sobre a sua vida. Essa maldição do pecado não reinará mais sobre a sua vida. Ela foi tirada da sua vida. O pecado não tem mais poder sobre a sua vida. Outra maldição, maldição da iniquidade foi tirada da sua vida. O que é a maldição da iniquidade? A maldição da iniquidade é a consequência dos pecados das nossas gerações passadas, da nossa linhagem passada. Porque a linhagem passada influencia a linhagem futura, sabe? Influencia. Então, a pessoa peca e ela deixa uma marca de iniquidade. Aí ela é punida pelo pecado, ela recebe a consequência do pecado, mas aquela marca de iniquidade fica na geração. Então outra pessoa da geração, daquela mesma linhagem, repete a mesma coisa. Então o que eu estou falando para você, você conhece de vizinho, de amigo, você sabe que é assim, repete. E tem situações de maldição que é impressionante, que acontece na mesma data. A mãe passou por aquilo quando tinha 15 anos. Lá na frente, quando a filha tem 15 anos, acontece a mesma coisa. Isso a gente conhece os montes. O pai tinha tal atitude, aí o filho vai, casa, tal, tem a mesma atitude. Aí você vai dizer assim, mas é comportamento. Nem tudo é comportamento. Como é que você vai marcar data, ano, situações iguaizinhas? Foge a questão de comportamento, né? É uma questão espiritual. Tem questões de acidentes, situações que acontecem só com o filho primogênito naquela geração. Então como é que pode? Como é que se calcula isso? Só o filho primogênito acontece tal situação. Com o segundo filho, terceiro filho não, só acontece com o primeiro. Como é que pode isso? Eu mesmo conheci uma família assim. Como é que pode? Então a maldição é uma coisa que é uma verdade, é uma realidade. As pessoas convivem com isso. Mas aquele negócio, né? No mundo científico que a gente vive, tudo tem que fazer prova, teste, levar um ano para aprovar, tal. É igual a história da vacina. Então,
Ainda bem que a Bíblia não está limitada a essas coisas de ciência. A gente observa e principalmente lê na palavra e observa a prática na vida, a gente vê o que acontece. Mas a maldição da iniquidade foi tirada. Lá no versículo 5 mesmo diz assim, de Isaías: mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. Então a iniquidade, que é o que gera uma maldição, ela também foi vencida, derrotada na cruz. Amém? Aí você sai da maldição da iniquidade para a bênção de uma vida livre, próspera, abençoada, e não fica nada para a sua geração que vai começar. A geração que parte de você passa a receber bênçãos. Amém? Passa a receber bênção. Meu Deus. Tudo isso por uma simples conversão. Parece simples, não parece a conversão? Mas olha o que a bênção da conversão traz. Sabe por quê? Porque na conversão nós passamos por um portal. Um portal. Esse portal é Jesus. Então nós passamos por esse portal. Aí recebemos todas as bênçãos sobrenaturais que tem nesses lugares, né? Nos lugares celestiais. Então vamos para a terceira bênção maravilhosa do milagre da conversão. Está lá. No milagre da conversão, você passou de criatura para filho. Amém? Então todos somos criaturas de Deus. Todos fomos criados por Deus. Todos. Agora, nem todos são filhos de Deus. Entendeu? Nem todos são filhos de Deus. Para ser filho de Deus, para Deus considerar como filho, tem que passar pela conversão. Aí que entra a porta das ovelhas. Lá em em João 1:12, diz assim: contudo, aos que receberem ao Senhor Jesus, aos que creram em seu nome, foi-lhes dado o direito de se tornarem filhos de Deus. Filhos de Deus. Filhos de Deus. Olha que coisa linda, né? Então, vamos ver alguns direitos de filho aqui, olha. Direito de filho. Olha o direito que você tem por ser filho, por causa da conversão. Ó, você hoje em Cristo é um cidadão dos céus. Amém? Você em Cristo é um cidadão dos céus. Você sabe, todos nós somos cidadãos brasileiros, né? Aí a gente tem plena liberdade aqui, não tem? A gente anda para onde a gente quiser, a gente vai tranquilamente. Se for em algum lugar mais reservado, é só a gente mostrar a nossa identidade. Mas enfim, a gente se sente muito tranquilo porque é a nossa casa, né? O Brasil é a nossa casa. Agora, quando você vai para um outro país, o que você precisa? Você precisa de um passaporte. E vão te exigir um monte de coisa. Aí você chega lá e vão te exigir. Se não for bem com a sua cara, desconfiar, você vai para uma salinha para ser interrogado, não é? Aí depois você entra lá no país. Aí é outra língua, é outro costume, outra cultura, e um monte de dificuldades. E você não é cidadão dali, você não pode votar, você não pode se candidatar, porque você não é cidadão de lá. Está entendendo? Você está naquele país, mas você não é cidadão. É tudo limitado. Agora, vamos imaginar que você ganhe uma cidadania daquele país. E você passou a ser cidadão daquele país. Ganhou uma cidadania. Aí pronto. Aí acabou o problema. Aí você circula normalmente, você participa de praticamente tudo, porque você é cidadão daquele país. Então, na conversão, você recebeu o direito de ser, em Cristo, um cidadão dos céus. Então, o seu nome está escrito lá no livro dos céus. Você está como cidadão dos céus. Então, você pode entrar lá. Você tem assento lá. Você tem lugar. Você só pode ter lugar num país que você tenha
cidadania. Você tem algum lugar lá nos Estados Unidos reservado para você? Tem alguém aqui? Tem um lugar lá reservado? Um assento lá? Você tem um lugar lá na Alemanha? Você tem um lugar lá na... Vou ser humilde aqui. Você tem um lugar lá na Bolívia? Nem na Bolívia você tem lugar. Nem no Equador. A gente tem lugar, tem assento. Né? Porque não importa o tamanho do país. Independente do tamanho do país, todo país tem a sua grandeza. Não importa se é Bolívia, se é Japão, é país do mesmo jeito. É nação que tem as mesmas regras. Entendeu? Agora imagine o céu. Como é que uma pessoa vai ter assento no céu, se ela não tem assento nem na terra? Então leia lá Efésios 2:6. Olha o que diz. Diz assim: e Deus nos ressuscitou com Cristo. Lá, ele foi para a cruz, depois ele morreu, e por causa da cruz, nós nos conectamos com ele na cruz. A conversão se dá pela cruz. Aí fomos juntos para a ressurreição. Quando ele ressuscitou, a gente foi junto. Então, Deus nos ressuscitou com Cristo e com ele nos fez o quê? Assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então você tem assento no céu. Você tem assento na Nova Jerusalém. Você tem assento nos lugares celestiais. Por causa do milagre da conversão. E isto é coisa muito grande, muito maravilhosa. Olha, quando Neemias estava restaurando as portas da cidade de Jerusalém, e ele começou pela porta das ovelhas, quando ele estava restaurando as portas, você pode pensar assim, a gente pode pensar, por que ele estava restaurando aquelas portas? Por que estava restaurando aquela cidade? Deixava aquela cidade para lá, ele já estava bem lá na Babilônia, deixava aquilo para lá. Eles não largam Jerusalém. Eles jamais, inclusive eles dizem, colhe a minha língua no céu da boca, se eu me esquecer de Jerusalém. Eles fazem essa oração. Se eu me esquecer de Jerusalém. Eles não se esquecem de Jerusalém. E foram lá e reconstruíram aquela porta. Sabe o que aconteceu? Tempos depois derrubaram de novo. Eles foram lá, reconstruíram de novo. Tempos depois derrubaram de novo. Eles foram lá, reconstruíram de novo. A cidade mais destruída e reconstruída que existe é a cidade de Jerusalém. Ela foi a cidade mais destruída e reconstruída. Destruída, reconstruída, destruída, reconstruída. É como se Deus quisesse mostrar para nós: há portais para vocês de acesso aos céus. E o que vai mostrar na terra que existem esses portais, que vai fazer vocês lembrarem, vai fazer vocês visualizarem de uma forma didática isso, são as portas da cidade de Jerusalém. Amém? Então, e essas portas da cidade de Jerusalém, vejam que elas são confundidas com o próprio Jesus. E lá no Apocalipse, essas portas vêm todas feitas de pérolas, para a gente entrar por elas. Mas antes de Nova Jerusalém, antes do Apocalipse, nós já vamos entrar por essas portas. Sabe, nós vamos entrar por essas portas, por esses portais, já que nós temos assento lá. Então, você hoje em Cristo é um cidadão dos céus. Amém? Seu nome está lá. Olha, tem gente humildezinha que nunca vai sair do país. Crentezinho, humildezinho e tal. Vai viver, morrer. E como já aconteceu, né? Quantos outros crentes já nasceram, viveram, nunca foram a Jerusalém, não é? E outras pessoas não crentes já foram tantos lugares. Foram, cidade tal, cidade tal, cidade tal, conheceu o mundo, tal, tal, tal. Mas esse crentezinho tem um lugar na Nova Jerusalém, e que muitos desses outros, por não serem convertidos, conheceram todas as cidades do mundo, mas não vão conhecer a Nova Jerusalém. Aí que é triste. Entendeu? Aí que é triste. Sabe? Então, olha que privilégio que a gente tem
Você é um cidadão dos céus. Segundo milagre aqui, segundo direito que você tem. Você hoje em Cristo possui todas as bênçãos do céu. Amém? Todas as bênçãos do céu. Porque Cristo nos deu o direito de possuir todas as bênçãos do céu. Todas. Meu Deus. As ordinárias e as extraordinárias. As ordinárias e as extraordinárias. Todas. Sabe? Tem crente pobrezinho, espiritualmente falando, tá? Porque quer. Porque ele possui todas as bênçãos dos céus. Ele não conhece, não pega porque não conhece, porque não quer. Olha lá. Hoje em Cristo você possui todas as bênçãos dos céus. Você não apenas pode estar nos céus, mas tem o direito a todas as bênçãos espirituais desse maravilhoso lugar. Efésios 1:3 diz assim: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Amém? Nos abençoou com todas as bênçãos celestiais. Que maravilha, que maravilha. Mais um direito. Então nós vimos aí direito de ser cidadão dos céus, direito de possuir todas as bênçãos. Tudo isso é milagre da conversão, gente. Tudo isso é milagre da conversão. Por isso que hoje é o dia da gente renovar a nossa conversão. Quem não é convertido tem a oportunidade de se converter. E quem é convertido é dia de renovar a conversão. Tem pessoas que não se encantam com a palavra de Deus. Tem pessoas que não vibram na igreja. Aqui é difícil ter isso, né? Mas isso acontece. Tem pessoas que vão para a igreja obrigadas, arrastadas. Sabe o que significa isso? Falta de conversão. Não é convertido. Não é convertido. Ou então, até se converteu, mas está esperando o céu, não conhece nada de direito nenhum que tem, não vibra por nenhum direito que tem, por não conhecer. Então hoje é dia de renovar a nossa conversão. Amém? Renovar esse milagre. Outro direito aqui. Você hoje em Cristo é habitação de Deus. Outro direito. Antes era como se não tivesse porta, né? Era como se você não tivesse porta e os espíritos malignos pudessem entrar a hora que quisessem e fazer morada em você. Não era assim? Era assim. As pessoas antes da conversão a Cristo, elas são como casas sem portas. O espírito maligno entra. Hoje você vê as pessoas e se você conhecer as especialidades dos demônios, você vai olhar para as pessoas e você vai saber que demônio está operando na vida daquela pessoa. Porque a pessoa que não é convertida é uma porta aberta para demônios. Mas quando ela se converte, aí entra um outro ocupante na casa e fica lá. E quando o demônio que está já sai quando esse maior entra. Amém? E quando algum desavisado quer entrar na sua vida, olha lá para dentro e vê que tem um lá. Na mesma hora ele abaixa a cabeça e sai. Isso é milagre da conversão. Olha o que diz lá, 1 Coríntios 6,19. Acaso vocês, crentes, convertidos, né, não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês? Que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Está vendo aí? O corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês. Isso é por causa da conversão. Então o corpo virou um santuário, ele habita e o diabo não pode mais habitar. Então,
ele só habita naqueles que não são convertidos. Amém? Glória a Deus. Viu que benção, que direito? Então você tem o direito de ser habitação. Olha, eu tenho o direito de ser habitação do Espírito Santo. O diabo não pode entrar. Queridos, entendam uma coisa. O diabo, os demônios, eles têm muita força, muita inteligência, muita forma de agir. Ele entraria em você se ele pudesse. Primeiro que ele gosta de estar em corpo, ele não gosta de estar fora de corpo. Demônios não gostam de estar fora de corpo, eles gostam e precisam de estar em corpo. Então ele entraria em você. Jesus diz que quando um demônio é expulso de uma pessoa, ele sai, vai para lugares áridos, e ele volta e observa. Se a casa estiver vazia, ele vem e chama mais 7. Por que ele chama mais 7? Porque há mais demônios do que pessoas. Então, de que pessoas disponíveis até. Porque o crente convertido não está disponível mais para o diabo. Amém? Você não está mais disponível para ele. Então, cada vez que as pessoas vão se convertendo, vai perdendo o número de casa para os demônios. Então, vejam, os demônios, eles não aumentam em número. Eles não se multiplicam. Mas os crentes, os homens, os crentes se multiplicam. Na medida que as pessoas vão se convertendo, os crentes vão aumentando, o número vai aumentando, e o número de casa para eles diminui. Então ele tem que, uma casa, entra 7, entra 6 mil, como foi o caso do demoniado gadareno, tinha uma legião, que são 6 mil, entra 6 mil, e assim vai. Mas eles não querem ficar de fora. Olha que bênção. Por causa da sua conversão, você virou habitação de Deus, e ele não pode, o diabo não pode entrar na sua casa. Não pode entrar na sua vida, não pode fazer a sua vida de casa. Amém? Glória a Deus. Então, queridos, o que a gente viu? A gente viu que... O que a gente viu aqui? Sabe? Esse milagre. A gente viu que com o milagre da conversão, nós passamos da morte para a vida. Da maldição, do estado de maldição, para a bênção. E passamos, de uma situação de simples criatura de Deus, para filhos de Deus. Amém? Esse é o milagre da conversão. Então o que nós vamos fazer? Vamos fazer um ato profético aqui. Esse ato profético, nós vamos entrar por essa porta das ovelhas. Amém? Mas não a porta das ovelhas da cidade de Jerusalém, que está lá em Israel. Não. Nós vamos entrar pela porta das ovelhas da Nova Jerusalém. Amém? Nós vamos entrar e vamos pegar essa bênção extraordinária, que é o milagre da conversão, ou vamos renovar. Então, quem já tem a conversão, você vai entrar e você vai renovar esse milagre da conversão. Você vai entrar e você vai dizer para Deus: ah, Senhor, eu quero renovar o milagre da minha conversão. Eu me converti há tanto tempo atrás, há tantos anos, que eu nem me lembro mais. Eu estou igual às portas, como quando Neemias foi lá restaurar em ruínas, que não me causa nem mais impacto a conversão. Ou então, eu era tão pequenininho que eu nem me lembro como quando eu me converti. Quando eu vi, eu já estava na igreja, estava batizado. Isso acontece muito com os filhos dos crentes, né? E eu nem sei, nem tive um momento de conversão. Às vezes a pessoa pensa que o momento de conversão, ela é o momento que ela levanta a mão, né? Levanta a mão, vai ali na frente e tal. O momento da conversão é o momento quando você conscientemente se rende ao Senhor Jesus. Você diz: eu me arrependo dos meus pecados, Senhor, e eu entrego a minha vida ao Senhor Jesus,
e eu recebo Ele como meu Salvador e como meu Senhor. Amém? O que é o Salvador? O Salvador é que vai nos levar para os céus. E o Senhor é que vai fazer com que a nossa vida na terra seja uma vida de obediência. Quem tem Senhor, obedece. Quem não tem Senhor, faz o que quer. Então tem muito crente que tem Jesus como Salvador, mas não como Senhor. Então ele diz, eu tenho salvação, mas eu faço o que eu quero. O Senhor da minha vida sou eu. Tem negócio de Senhor. Aí não respeita nada, né? E muitos não querem nem saber de igreja. Não precisa de igreja, só precisa de Deus. Aí Deus diz que tem que ter igreja. Ele diz, não precisa de igreja. Ele é melhor do que Deus. Estão na internet. E muitos vão seguindo essas estrelas de internet, né? E vão se afastando da bênção da conversão. Então hoje nós vamos entrar nesse lugar celestial, e vamos fazer esse ato profético. Nós vamos pegar a bênção da conversão e vamos renovar a bênção da nossa conversão. Amém? Porque a gente pensa assim, poxa, eu vou pegar uma bênção, eu vou entrar nesse lugar extraordinário e vou pegar uma bênção, que eu estou precisando de um emprego fantástico. Hoje não é dia, vai ter portas, tem 12 portas. Hoje eu vou pegar a minha conversão, ou então eu vou renovar a minha conversão. Eu vou dizer uma coisa para você aqui, para vocês, pode parecer chocante, mas é verdade. Tem mais crentes inconversos do que crentes convertidos. Tem mais crentes não convertidos do que crentes convertidos. Ué, como é que pode ser crente não convertido? É o crente que a gente chama de crente por chamar. É a mesma coisa que falar membro de igreja e tal. Mas não é convertido, não tem validade nenhuma para Deus. O nome não está no livro da vida. E infelizmente, tem mais pessoas não convertidas nas igrejas do que convertidas. Isso que eu estou falando aqui não dá ibope, não é? Não dá ibope para o maná. Ainda bem que o maná não quer ibope da terra, ele só quer ibope do céu. Não dá ibope, mas é verdade. Mas por quê? Culpa da pessoa? Nem sempre. Nem sempre. Às vezes a pessoa não recebe também a palavra como deveria. Mostra-se todas as facilidades, não mostra a cruz. Mostra todos os benefícios, não mostra o senhorio de Cristo. Tá? Então, hoje é dia de renovar a conversão. Hoje é dia de pegar a conversão. Imagine você entra lá nesse lugar extraordinário e você pega o milagre da conversão. Esse milagre da conversão é traduzido em quê? Você sai da morte para a vida. Você sai da maldição para a bênção. Você sai de uma criatura para filho, com todas as glórias, todas as honras. Isso vale mais do que um mega emprego, do que um carro, do que casa, do que tudo. É ou não é? Mas às vezes a gente dá mais atenção às coisas porque vai resolver algo que a gente está vendo, imediato. E a conversão nos prepara, sabe para quê? Para a eternidade. És o Pai da eternidade. Nos prepara para a eternidade. Coisa muito maior, muito mais grandiosa. Amém? Então vamos nos colocar de pé, queridos, você em casa também. E vamos adorar ao Senhor. E nós vamos entrar nesse lugar celestial e pegar. Temos aquela, não sei, vai, você, certo? Vamos orar. Se prepare para entrar nesse lugar celestial.
Comece a visualizar uma porta. É um portal. Porta das ovelhas. A porta das ovelhas é por onde passam ovelhas. E quem são ovelhas? Ovelhas são pessoas crentes, simples, humildes, que seguem a voz do pastor. O pastor é o Senhor Jesus, nosso pastor principal. E as ovelhas passam pela porta das ovelhas. Você vai entrar agora nesse lugar fantástico, celestial. E você vai pegar a bênção da conversão, o milagre da conversão. Você fala, eu quero esse milagre na minha vida. Ou então você vai dizer, Senhor, eu quero renovar o milagre da conversão na minha vida. O milagre da conversão, que me faz uma pessoa que já saiu da morte para a vida. Uma pessoa que a situação mudou, que segue uma nova direção, uma nova rota, que não está mais debaixo de domínio de doença, domínio de pecado, domínio de maldição. Uma pessoa convertida a Jesus, convertida, que mudou, agora é habitação de Deus, não tem lugar para espíritos malignos nenhum, é uma outra pessoa, é uma pessoa que tem assento nos lugares celestiais, que tem trânsito no céu, que anda no céu, como um anjo anda, como um ser vivente anda, como um ancião anda, que tem assento, que transita, entra, sai, passeia, porque é um cidadão dos céus, por causa do milagre da conversão. Uma pessoa com grandes expectativas, porque sabe que o seu destino será maravilhoso, será bom, não só na terra, mas e principalmente na eternidade. Entre agora nesse lugar tremendo. E você que ouve e não é convertido, eu queria tanta coisa na minha vida, eu queria isso, eu queria aquilo. Mas a primeira coisa que você tem que querer é Jesus. A primeira coisa é você se converter, é passar por esta porta, a primeira porta, a porta das ovelhas. Jesus disse, eu sou a porta das ovelhas. Eu sou a porta das ovelhas. Porque quando passa por Jesus, você se converte. Quando a pessoa passa por Jesus, ela entra de um jeito e sai do outro lado de outro jeito. Hoje é noite de conversão. Amém? Vamos adorar o Senhor. Eu sei que você não pode sair do seu lugar, mas eu gostaria que você, mesmo com seus olhos fechados, mesmo aí no mesmo lugar, você que está em casa, eu peço que você se coloque de pé, e você mesmo no seu lugar, você comece a caminhar. É como se você estivesse marchando, tirando o pé, e como se estivesse marchando, e você agora, espiritualmente, está caminhando para Nova Jerusalém. E você está andando pelas ruas de Jerusalém. E você pode visualizar Jerusalém aqui da terra, aquelas ruas de pedra. E você passando por uma porta enorme, é um portal de pedra,
E você entrando. E quando você entra, é um lugar maravilhoso. É a sua casa. Será a sua casa eterna. É Jerusalém. É a cidade querida. Cidade sagrada. Que Deus deixou aqui na terra. Ele deixou a Jerusalém aqui na terra, para que a gente pudesse desfrutar da Jerusalém do céu, que um dia entraremos nela. Deus abençoe Jerusalém. Deus guarde seus muros. Haja prosperidade dentro de seus muros. Haja segurança e paz. É a cidade amada. É a cidade do grande rei. E inspirado nessa cidade, marche para dentro da Nova Jerusalém agora. Um dia você vai habitar nela. Passe pelas portas dela. Você tem assento nos lugares celestiais. Veja as maravilhas. Veja o Senhor Jesus nessa cidade. Agradeça a Ele pela conversão. Agradeça a Ele por tudo que Ele te fez. Te tirou da morte para a vida. Deu uma nova direção para você. Fez você filho. Escreveu seu nome no livro da vida. Ele está sentado no trono. Ele habita na Nova Jerusalém. Ele está sentado no trono de glória. Hoje você passou pela porta das ovelhas para agradecer aquele que foi para o matadouro como uma ovelha muda, morrer por você e por mim, e por todos nós, por toda a humanidade. Agradeça a Ele. Agradeça ao Rei. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado pela minha conversão. Me ajude a honrar essa conversão, a valorizar essa conversão, a viver na terra verdadeiramente convertido. Muito obrigado. Querido, antes de você sair de dentro dessa cidade, contemple o extraordinário que tem nela. Olha quanta coisa extraordinária. Olha quanta coisa extraordinária nessa cidade. Aleluia. Sabe, lá no Gilmar Brito, ainda na cidade celestial, e nós vamos adorar o Rei. Amor eterno, fiel e real, trouxeste os povos e nações ao teu trono de salvação. Diante ao teu trono, oh majestade,
ante a ti, com vestes reais que eu não mereço, vivo para servir tua majestade, oh majestade, me prostrarei e adorarei ante a ti, com vestes reais que eu não mereço, vivo para servir tua majestade, oh majestade, me prostrarei e adorarei ante a ti, com vestes reais que eu não mereço, vivo para servir tua majestade, oh majestade, me prostrarei e adorarei ante a ti, com vestes reais que eu não mereço, vivo para servir tua majestade. Oh majestade, me prostrarei e adorarei ante a ti, com vestes reais que eu não mereço, vivo para servir tua majestade. O Senhor te converteu. Você recebeu o milagre da conversão. Você tem um Senhor e você vive para Ele, para servi-lo. Você tem lugar no céu, você tem trânsito nos céus. Ah, querido, que bênção, que tempo tremendo. Estamos agradecendo a Deus pelo milagre da salvação. Estamos agradecendo a Deus pelo milagre da conversão. Amém? Aleluia. Diga assim: obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, pela minha conversão. Obrigado, Senhor, porque agora eu sou filho, eu sou cidadão dos céus, eu sou cidadão da Nova Jerusalém. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Nós vamos ter um momento de dedicação. Agradeço a Deus pela sua vida.
Você que está aqui, você que está em casa, você que é um amigo que assiste, que Deus te abençoe grandemente e que esta palavra seja essencial na sua vida. Conversão. Amém? E toda a bênção que a conversão traz. Essa é a bandeira da cidade de Jerusalém. Então, em honra a Deus e pedindo todas as bênçãos sobre Jerusalém, vamos dar um aplauso ao Senhor Jesus.